Tiago, no capítulo 3, verso 13 ao verso 18, ele fala da sabedoria que vem do alto, da necessidade então dessa sabedoria que, por causa da nossa incapacidade de dominar a nossa língua e da nossa deficiência em usar a língua de forma proveitosa, edificante, de modo que possa abençoar a vida das pessoas, porque muitas vezes nós falamos o que não convém, falamos quando não convém, e não somente falamos, mas fazemos e tomamos decisões, ou influenciamos pessoas. E a palavra de Deus, ela nos adverte a respeito de termos sabedoria, né? De não tomarmos nenhuma decisão ou termos alguma postura ou conduta que seja incoerente com a fé cristã. Tiago, no capítulo 3, do verso 13 ao verso 18, a palavra do Senhor diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nós temos aqui então o Tiago escrevendo-nos da parte de Deus a respeito de o que é a verdadeira sabedoria e a falsa sabedoria. O escritor já comentou dizendo que esse texto fala basicamente de dois reinos: do reino da sabedoria e do reino da hostilidade ou da rivalidade pecaminosa, que causa contenda, discórdia e toda sorte de divisão e partidarismo. Quando nós olhamos aqui o texto, nós percebemos de fato uma tríplice estrutura, uma divisão que começa no verso 13, e nessa primeira divisão do verso 13 nós temos que mostrando que a sabedoria ela se mostra com atitudes sábias. Então, se alguém é inteligente, se alguém é sábio, se alguém tem conhecimento da parte de Deus, esta pessoa mostrará, revelará através da sua conduta, das suas decisões, através das suas palavras, atitudes sábias. O verso 14 ao verso 16, então nós temos agora uma segunda divisão, do verso 14 ao verso 16, em que a sabedoria do alto, ela não é contenciosa. A sabedoria do alto, ela não é contenciosa. E do verso 17 ao verso 18, nós temos a terceira divisão. E na terceira divisão nós vemos que a sabedoria do alto promove a paz, que produz fruto de justiça. Então essas três divisões, elas estão no texto, e nós vamos desenvolver a nossa exposição dessa porção de Tiago a partir dessa estrutura. Então, em primeiro lugar, a sabedoria do alto, ela se revela, ela se mostra com atitudes sábias. Observe aqui comigo o verso 13, quando Tiago nos diz: Quem entre vós é sábio e inteligente? Obviamente a pergunta dele é uma pergunta retórica. A pergunta retórica, ela tem sempre a finalidade de levar o ouvinte ou o leitor a uma reflexão de autoexame. Então, quando nós temos quem entre vós é sábio e inteligente, você para e pergunta assim: será que eu sou sábio? Será que eu sou inteligente? Como o autor, como Deus ele está exigindo ou requer que eu viva e me comporte como tal? E aí o próprio Tiago nos dá um critério de verificação, porque a inteligência, a sabedoria, embora é algo subjetivo, é algo que está em nós, na nossa estrutura mental, intelectual, nas nossas capacidades de tomar as melhores decisões no momento certo, para o melhor proveito, com a melhor finalidade. Observe bem que Tiago aqui ele nos dá dois critérios simples. Ele diz o seguinte: o primeiro critério é: mostre em mansidão de sabedoria. Então a primeira
primeiro critério objetivo, verificável, para nós sabermos se alguém tem ou não sabedoria, é que essa pessoa ela mostrará em mansidão de sabedoria, ou seja, ela sabe que uma pessoa, ao provocá-la, ela está sendo provocada por alguém que precisa ser entendido. Nós não podemos usar do mesmo expediente de defesa que alguém usa no ataque contra nós. Nós não podemos voltar, nós não podemos agir como se simplesmente as coisas acontecessem por acaso e nós então, diante de um sofrimento, de um abatimento, de uma perda, de uma pressão, de uma perseguição, de uma crítica, ou diante de situações financeiras difíceis e complicadas, nós então agirmos com a violência, nós recorrermos à bravura, à agressividade, ao ódio. A palavra nos ordena então que diante de qualquer desafio, diante de qualquer situação, diante de qualquer problema, nós precisamos de mansidão, de sabedoria. Então nós precisamos ter mansidão. Então, quando a palavra nos diz que se alguém bater na tua direita, dele também a outra face, se alguém quiser tomar a sua capa, dele também a túnica, o Senhor Jesus, de fato, Ele está nos ensinando a andar uma segunda milha, está nos induzindo e nos instruindo que, de fato, a mansidão é uma virtude que Ele promoveu. E nós sabemos que Cristo promoveu a mansidão como virtude, porque os gregos, eles olhavam para a mansidão como sendo uma fraqueza, como sendo uma manifestação de frouxidão e covardia. Possível, é verdade que às vezes aquilo que aparentemente parece ser uma mansidão pode ser na verdade omissão causada pela covardia. É verdade que às vezes pessoas que ficam caladas diante de pessoas que se impõem, que querem tirar proveito, diante de tiranos, ditadores, diante de homens injustos, é verdade que pode ser apenas frouxidão. Mas é verdade também que há momentos em que estar calado e manter o silêncio é um ato de sabedoria. Há uma diferença muito grande entre o javali e a onça. O javali ele enfrenta o seu adversário até morrer. A onça espera o momento certo para atacar. E quando ela é confrontada, ela recua para o melhor momento, para o melhor ataque. Então nós precisamos às vezes entender que é possível que a mansidão pode de fato ser sinônima de frouxidão e de covardia, mas isso depende muito da motivação do coração. E é possível também que a mansidão seja uma virtude de domínio próprio, o exercício da sabedoria para o momento certo, para os fins melhores. Então nós precisamos olhar aqui o texto em que ele diz: mostre em mansidão de sabedoria. Saiba agir na hora certa, saiba reagir do modo certo, saiba conduzir-se de modo conveniente, como diz aqui o segundo critério, mediante condigno proceder. Em outras palavras, esse condigno proceder seria uma conduta que é coerente ou condizente com a sabedoria. Então, se nós queremos de fato mostrar que somos sábios, inteligentes, pessoas entendidas, pessoas que têm discernimento, é necessário que manifestemos a prudência, manifestemos então a capacidade de domínio próprio, possamos então discernir, analisar as situações, possamos então de fato viver e revelar uma postura como a do Senhor Jesus. Em segundo lugar, do verso 14 ao verso 16, nós temos aqui a segunda divisão que diz que a sabedoria do alto não é contenciosa. A sabedoria do alto não é contenciosa. Nós sabemos que agora recentemente nos Estados Unidos, por causa da agressão, da forma agressora como alguns policiais trataram um senhor negro, que veio a morrer inclusive, isso foi estopim para que houvesse uma violência, uma reação violenta na sociedade. Então está havendo uma situação que passa dos limites, onde pessoas estão agredindo umas às outras, estão ofendendo umas às outras nas redes sociais e nas ruas. Elas estão agredindo violentamente com objetos ou com as próprias mãos ou com armas outras pessoas.
Esse tipo de conduta é altamente perigosa. O verso 14 diz: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, ou seja, rivalidade hostil, nós devemos tomar cuidado com esse tipo de situação. Nós sabemos que é possível sim que o coração, como sede das nossas, não só das nossas emoções, como figura de linguagem, como uma metáfora, mas a Bíblia fala do coração como sendo a sede da nossa alma, não só a sede das nossas emoções, mas a sede das nossas emoções, da nossa vontade e do nosso intelecto. Então, falando da sabedoria, é necessário entendermos que a boca ela falará do que o coração está cheio, e do nosso coração procederá a inteligência, os nossos pensamentos, as nossas vontades e as nossas afetividades, as nossas emoções. Por causa disso, nós precisamos então tomar cuidado sempre com o nosso coração. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios: de tudo que tem cuidado, cuida do coração, porque dele procedem as fontes da vida. Observe bem que Tiago, ele aqui nos chama a atenção para a inveja amargurada no coração e o sentimento faccioso. Duas coisas altamente perigosas. A inveja amargurada, pessoas que olham com inveja para o outro, que não têm prazer na prosperidade, no crescimento do outro, que não conseguem aceitar que o outro se deu melhor na vida do que ele, e essa pessoa então passa a desejar, a sentir prazer na destruição, no fracasso, no mal-estar, na derrota, em situações de complicações na vida do outro. Esta inveja amargurada, ela pode criar situações de uma sagacidade, ou seja, de uma sabedoria, de uma inteligência perversa. Pessoas que são perversas em si mesmo e com sentimento faccioso, ou seja, uma rivalidade hostil. A pessoa ela está ali o tempo todo procurando fazer oposição, procurando criticar o outro, procurando assassinar a reputação do outro. Às vezes não de forma bruta, grosseira, mas às vezes com comentários sutis e até mesmo com aparência de inteligência e sabedoria, mas sempre questionando, colocando em dúvida a postura, questionando a atitude, a compostura, as decisões do outro, levando ao ridículo ou fazendo com que as pessoas não tenham respeito pela autoridade daquela pessoa. Esse tipo de atitude é reprovada pela palavra de Deus, quando diz: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. Observe bem que o texto aqui ele está nos advertindo contra esses dois tipos de impulso pecaminoso, E aí ele vem nos dizendo: nem vos glorieis disso, quando pessoas elas sentem prazer, sentem a satisfação na queda do outro. Nós devemos lembrar que a palavra às vezes diz que nós podemos estar plantando para o outro aquilo que nós vamos colher. O orgulho precede a ruína, diz a Escritura. Se você lembrar, nós temos um homem chamado Aitofel, que foi um conselheiro de Davi. Aitofel, muitas pessoas leem a história dele e não atentam para o fato que ele era tio de Betseba. Certamente Aitofel tinha uma amargura em seu coração. Ele foi conselheiro de Davi durante várias décadas, e inclusive quando Davi adulterou com Betseba, e Davi então arquitetou a morte de Urias, colocando-o à frente das batalhas, onde ele de fato foi abatido, foi morto. Certamente a destruição do lar de Urias, a viuvez, o escândalo, a vergonha, o adultério de Betseba, manchando o nome da família de Aitofel, tornou-se um sentimento de amargura no seu coração. Mas nós, lendo as Escrituras, nós não percebemos nenhuma hostilidade, nenhuma atitude de traição de Aitofel durante aquele período e durante as décadas seguintes em que ele serviu fielmente a Davi como um fiel conselheiro. Mas observe bem, Aitofel, ele embora promoveu Davi,
aconselhou Davi, fez com que Davi prosperasse e crescesse como rei, e ele estava ali ganhando a confiança de Davi durante décadas, fazendo-se amigo de Davi, fazendo-se um fiel conselheiro de Davi. Mas Aitofel estava preparando, ele estava engordando Davi para a matança, ele estava preparando o momento certo para que ele pudesse derrubar Davi, para que ele pudesse avolumar Davi, para que a queda do rei de Israel fosse maior, fosse satisfatória a amargura do coração que Aitofel alimentava em si. O grande detalhe é que quando chegou no momento certo de Aitofel causar a ruína de Davi, Davi não lhe deu ouvido. Davi discerniu, e pelo Senhor e pela proteção e preservação do Senhor, Davi desprezou o conselho maligno de Aitofel. A consequência disso foi que Aitofel viu que todo o seu plano, que foi preparado, engendrado por amargura no seu coração durante décadas, foi frustrado. Ele não conseguiu suportar a ideia de ser rejeitado e de que o seu conselho agora não teria influência sobre a destruição de Davi. Ele foi para casa, pagou as suas contas e se matou. Esse é o resultado de inveja amargurada e sentimento faccioso. O orgulho precede a ruína. E quando o texto aqui nos fala: nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Há pessoas que estão esparramando mentiras para dividir as pessoas, para dividir a cidade, para dividir o estado, para dividir o país. Há pessoas que estão promovendo e assassinando reputações, assassinando a verdade, para que possa então causar contenda. E essas pessoas, elas arquitetam, elas projetam, elas esperam, elas usam de toda uma artimanha para causar o caos. E isso é terrível, porque quando nós olhamos o texto e vemos que a palavra nos ordena: não mintais contra a verdade. Se o nosso coração está dominado por inveja amargurada, sentimento faccioso, nós não podemos nos gloriar disso e muito menos mentir contra a verdade. Esse tipo de sabedoria é maligna. Esse tipo de sabedoria não vem de Deus, não faz o bem, não edifica as pessoas, não glorifica a Cristo. Pelo contrário, causa divisões, destruição e promove o caos. É por isso que no verso 15, Tiago nos diz: esta sabedoria, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, ela não vem como dádiva de Deus. Observe bem que no capítulo 1, verso 17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Mas Tiago agora nos adverte dizendo que esse tipo de sabedoria, de inteligência, de sagacidade, que produz artimanhas hostis, que se revelam num coração de amargurada inveja e sentimento de rivalidade e hostilidade, isso não vem do alto, isso não vem de Deus. E Tiago ali nos fala dizendo: antes, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Em segundo lugar, a sabedoria do alto não é contenciosa. Ela não é contenciosa. O coração perverso, uma sabedoria demoníaca, culminará em confusão, no incentivo à confusão. Observe então a segunda metade do verso 16. Aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Nós precisamos tomar cuidado quando a nossa inteligência ela é usada para promover o mal. Nós devemos discernir se nós não somos influenciados ou sugestionados por pessoas que por vezes querem fazer o mal e divulgar mentira. Nós devemos ter sabedoria, nós devemos ter prudência no ouvir e no falar. É por isso que Tiago diz no capítulo 1, verso 19: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem,
pois, e seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Nós não podemos sair ouvindo e falando e compartilhando e esparramando o que a gente ouve. Primeiro, nós deveremos verificar: isso é verdade? Se é verdade. Segundo, isso vai fazer bem. Terceiro, é propício, é o momento certo, as pessoas estão preparadas para ouvir. Nós vamos realmente promover a segurança, a ordem e a prosperidade, ou a nossa palavra simplesmente causará mais pânico, mais desânimo, mais frieza, mais destruição? A sabedoria que vem do alto, ela não é contenciosa. Em terceiro lugar, do verso 17 ao verso 18, nós sabemos que a sabedoria do alto promove a paz que produz fruto de justiça. O texto no verso 17 diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Observe bem que aqui nós temos o texto da palavra do Senhor nos revelando várias virtudes que somam, que decorrem, que complementam, que enaltecem e que são vigoradas pela sabedoria que vem do alto. A sabedoria do alto, nas suas características, ela é pura e ela promove pureza. A pureza produz sabedoria e a sabedoria produz pureza. Depois ela é pacífica, ou seja, ela intenta promover a paz. Observe bem que ela é pacífica, ela é pacificadora, ela então trabalha para a paz, ela é indulgente, ela, em outras palavras, ela procura ser amável, procura ser tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Se ela vai fazer bem, ela vai alimentar, ela vai nutrir, ela vai produzir saúde, ela vai produzir tranquilidade, ela vai fazer com que as pessoas sintam-se seguras. Ela é imparcial, ela não está comprometida com partidarismos, com pessoas que são mais amigas de umas do que de outras e por causa às vezes dessa amizade passam a odiar outra pessoa. Nós devemos observar algo: se eu amo uma pessoa a ponto de odiar outra, esse amor ele é pecaminoso. Se eu passo a proteger uma pessoa, por causa da mentira, para que a mentira, o pecado dela não lhe destrua, esse amor também é pecaminoso. Então a nossa postura deve ser imparcial e sem fingimento, diz a Escritura, sem fingimento. Nós não devemos ser hipócritas, quer seja uma hipocrisia perversa ou seja uma hipocrisia porque nós não queremos ofender a pessoa. Então a hipocrisia ou o não fingimento é algo, ou melhor, o fingimento é algo que sempre prejudica. Por isso a Escritura nos ordena dizendo: sem fingimento. O verso 18 diz: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A paz, ela semeia o fruto de justiça para quem promove a paz. A paz, ela procura então produzir fruto de justiça, e o fruto de justiça produzirá paz. Então é um ciclo e nós devemos cuidar disso. Às vezes as pessoas têm sede de justiça e por causa da justiça elas causam grandes males, elas causam pânico, elas causam ofensa. E capítulo 1, verso 20 de Tiago diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não depende do quanto você está indignado, não depende do quanto você está irado, não depende do quanto você deseja que a justiça realmente puna e corrija quem, por mais ofensivo e grave, cometeu um crime ou uma ofensa. A ira do homem não produz a justiça de Deus, mas é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a justiça. Observe bem o verso 13
ele nos diz que a sabedoria do alto mostra com atitudes sábias. Então, se nós temos sabedoria de Deus em nós, nós precisamos revelar com a nossa conduta, com as nossas práticas, com a nossa palavra, com as nossas decisões, com a nossa influência, com o modo como agimos ou reagimos ou suportamos momentos difíceis, a sabedoria da parte de Deus. Se nós queremos ser sábios e revelar sabedoria, então nós precisamos agir com sabedoria. Em segundo lugar, verso 14 a 16, nós temos a segunda divisão. Não, a sabedoria do alto não é contenciosa. Ela não quer briga, ela não quer hostilidade, ela não quer rivalidade maldosa, ela não quer o mal do outro, ela não se sente mal pela prosperidade do outro e nem tem prazer na destruição e na queda do outro. Mas ela é verdadeiramente sincera em chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Por isso a palavra nos adverte contra um coração perverso, uma sabedoria demoníaca e o incentivo que vai à confusão. Mas em terceiro lugar, do verso 17 ao verso 18, a sabedoria do alto promove a paz que produz fruto de justiça. E aí nós precisamos lembrar que aquilo que vem de Deus promove a santidade. Aquilo que é de Deus nos torna mais íntimos de Deus. Aquilo que é de Deus glorifica a Deus e nos leva a amar o nosso próximo. Encerrando, eu quero trazer 3 aplicações em 3 diferentes textos para nós. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nós temos a palavra do Senhor nos advertindo quanto ao uso do nosso tempo. Efésios 5, do verso 15 ao verso 16. A palavra diz assim, Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, ou seja, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então nós temos que observar e autoexaminar se estamos sendo prudentes o modo como nós vivemos. A ideia de como andais é o modo como procedemos, como nos comportamos, como nos dirigimos e nos relacionamos às pessoas. Não como tolos, e sim como sábios, diz o texto. Aproveitando o tempo, usando o tempo com sabedoria. Então, se nós queremos viver a sabedoria do alto, isso se revela também no modo como nós usamos o nosso tempo. Se você dorme demais, se você é ocioso demais, se você procrastina, é preguiçoso, isso é evidência de tolice, não é sabedoria. O sábio, ele aproveita o tempo para meditar na lei do Senhor, o tempo para produzir, o tempo para ser útil, remindo o tempo porque os dias são maus. Em segundo lugar, 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e ao verso 16, a palavra diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A sabedoria vem de Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. A sabedoria vem do alto, onde Cristo está assentado, onde nós devemos elevar os nossos pensamentos, onde nós devemos buscar, pensar as coisas lá do alto. Então, a verdadeira sabedoria vem de uma mente de Cristo. E Paulo nos diz aqui que nós, salvos em Cristo, temos a mente de Cristo. Então nós devemos, de forma condizente, coerente, viver as nossas relações, as nossas decisões de acordo com a mente de Cristo. Em terceiro lugar, então nós temos lá Provérbios capítulo 9, verso 10. Provérbios capítulo 9, verso 10.
Todo o livro de Provérbios se preocupa com a sabedoria prática. O livro Provérbios, capítulo 9, verso 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então nós vemos que o autor aqui, possivelmente Salomão, ele nos lembra que se nós quisermos ter sabedoria, primeiramente nós devemos ter o exercício, a dependência do temor do Senhor. Para a sabedoria nós precisamos então remir os tempos, porque os dias são maus. Olhar, examinar, perceber o modo como nós estamos andando, se como sábios ou como tolos, como diz em Efésios 5, verso 15 ao verso 16. Nós devemos ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, discernir como Cristo. Os nossos valores, as nossas convicções não podem ser ditadas pela agenda política, não pode ser ditada pela agenda partidária, não pode ser ditada pela ideologia ou qualquer ideologia mundana e anticristã, mas devemos ter a mente de Cristo, devemos ter uma cosmovisão cristã, valores e convicções e crenças cristãs, para que as nossas decisões, a nossa agenda, os nossos compromissos sigam de fato uma vida cristã coerente e vigorosa, para que sejamos como sal e como luz influenciando a sociedade. Porque se nós perdermos a nossa salinidade, se nós perdermos a nossa influência de iluminar, de brilho, nós seremos desprezados e perderemos toda a nossa utilidade e a nossa relevância. Mas ainda nós devemos também temer o Senhor. Se nós não tivermos o temor do Senhor, nós não temos limites. E um homem sem limites, ele é um homem sem sabedoria. Um psicopata é alguém que não sabe o limite da lei, não sabe o limite da autoridade, não sabe o limite do bem e do mal, não sabe o limite do certo e errado, não sabe o limite dos afetos e dos sentimentos. Mas observe bem, entre um psicopata e uma pessoa com a mente demoníaca, uma mente perversa, uma mente pecaminosa, há uma diferença muito pequena. Que Deus possa nos livrar de ter uma atitude de agir com a mente terrena, animal e demoníaca, mas que tenhamos a mente de Cristo, que tenhamos a mente de Cristo para glorificar, para abençoar, mostrando com atitudes sábias. Segundo, vivendo uma vida e atitudes e palavras não contenciosas. E terceiro, promovendo a paz que produz fruto de justiça. Que Deus nos abençoe e possa nos guardar na sua presença. Amém.